Então sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Estamos na aula de número 5 do módulo Inteligência Relacional. Vamos lá. Qual é a maior dificuldade de vocês sobre relacionamento com pessoas? O que vocês acham que é a maior dificuldade que vocês têm? Eu sei que tem pessoas que qualquer lugar que chega não tem problema em se relacionar, em começar a conversar e tudo mais. Mas vamos pensar de uma forma geral, não só em um ambiente que você não conhece, mas qual é a maior dificuldade que você acha que você tem sobre relacionamento com as pessoas? Consegue me dizer? Vocês conseguem me falar alguma coisa aí? Qual que é a maior dificuldade de vocês? Só para eu saber como que eu vou conduzir a aula. Minha dificuldade às vezes é na conexão mesmo ali. Depois que eu aprendi a fazer perguntas, ficou bem mais fácil. Mas sempre foi no primeiro contato ali. Agora com a experiência da mentoria, né? Chegando sempre nas perguntas, fica mais acessível às pessoas. Então, a tua dificuldade é o primeiro contato, isso? Beleza, pode falar. A minha ainda está sendo ter que falar, né? Ah, se é isso, se é aquilo. Eu não gosto, acho chato pra caramba. Mas infelizmente as notas que a gente está chegando, acaba que a gente tem que começar. Ah, eu sou fulano de tal, me dedico a tal coisa. Não gosto muito disso, mas eu tenho essa certa dificuldade de ainda ter que lidar com isso. No Acho que caso, a sua é, apresentação, no caso, falar quem você é e o que você faz, isso? não, ter que falar. Ah, ter que falar. Não gosto, mas tem que falar. É. Alguém mais? A minha é quando a pessoa não tem educação. Aí eu tenho que gastar a minha todinha para não sair da graça. Porque a gente que lida com o público, chegam as pessoas meio que a gente não sabe como é que tá a vida dela lá e ela chega com uma falta de educação muito grande, um maltratamento, uma falta de respeito. Aí eu tenho que exigir mais um pouquinho de mim, tornar igual que ela, entendeu? Para também não ser desagradável nem ser mal educada. Esse é um ponto que fala mais da outra pessoa do que da gente, né? Isso, isso. A Aí exige nossa, mais de mim, né? a nossa reação vai exigir mais da gente, né? É. É um bom ponto. Mais alguém? Mais um, pelo menos? É, eu queria falar também, às vezes parece que cada um tem um filtro numa própria percepção da realidade, e aí parece que tem um vazio na comunicação, que você fala uma coisa, a pessoa entende outra, mas ela entende outra por causa da forma que ela vê a vida, né? E aí sempre tem esses pequenos desentendimentos, e às vezes você não quer ficar se explicando demais e prefere nem falar, às vezes. Bom ponto também. Isso acontece muito. Mais um, só para a gente iniciar? Então, Nil, no meu caso, eu não tenho tanta essa dificuldade, por exemplo, do primeiro contato, sempre fui vendedor e sempre trabalhei com igreja, mas eu confesso que às vezes eu não consigo segurar, por exemplo, a expectativa. O Guilherme ontem falou para mim que eu sou de gerar expectativa nos outros, né? Transmitir visão e tal. E já teve vários momentos em que eu assustei pessoas. Tipo assim, não, que aí envolve até aquela parte profética, né? No sentido assim, eu vejo que você tem potencial para isso, para aquilo, para aquele outro. Isso na primeira conversa. E aí eu assusto a pessoa. Então, a minha dificuldade era expressar menos o que eu penso. Eu já tive muito essa dificuldade. E aí, uma dica legal é aprender a fazer a leitura do ambiente. E aí, sentir se esse é o momento, né? Aí, pegando na parte espiritual ali, né? Quando é uma mensagem de Deus, aí às vezes não tem como, né? Você vai ter que falar e vai ter que encontrar o melhor momento. Mas eu aprendi a fazer essa leitura do ambiente. Será que esse ambiente é o momento de falar, de entregar, de direcionar? Ou será que eu espero um pouco mais? Será que eu espero um outro momento?
esse termômetro me ajudou muito a não soltar as palavras antes do tempo. Mas eu já gastei muita palavra também, assim, tendo que falar, assustando as pessoas. E aí depois tendo que. Ou não conseguindo mais reverter, né? Porque a palavra, depois que ela foi. Que a gente soltou ela, não tem como você recolher, né? Já foi minha aluna, velho. Pode falar. A minha maior dificuldade em relação ao tema que você está trazendo é realmente saber com as pessoas certas para conversar, não perder tempo com pessoas que não acrescentam. Não que uma pessoa não tenha acrescentado mesmo, mas de acordo com o que eu estou trabalhando. Vamos supor, se eu estou ali na igreja, com quem que eu vou conversar, o que que eu vou agregar, o que que essa pessoa vai agregar a mim. Porque em relação a entrar em contato com a pessoa, conversar, falar, me apresentar, essas coisas, eu já tenho uma facilidade. O network, para mim, é uma coisa mais que eu faço com mais facilidade. Agora, saber com quem, que é o que eu chamo de inteligência, o network inteligente. Estou aprendendo agora, a minha maior dificuldade é essa. Uma coisa é certa. Qualquer ambiente que você estiver, você não vai conseguir ser 100% onipresente. Você não vai conseguir falar com todo mundo. Então, filtro. Quem são as pessoas estratégicas? Por exemplo, vamos pegar um ambiente da igreja, que é o ambiente que a gente frequenta bastante, né? Todo mundo aqui participa de alguma igreja, então você não vai conseguir falar com todo mundo. Você não vai conseguir ser o popularzão, né? O político lá que vai querer pegar da mão de todo mundo. É, o Douglas usou o exemplo esses dias na aula, né? Do pato, né? Que faz tudo, mas não faz nada. Você não vai conseguir. Então é melhor você dedicar, escolher ali 4, 5, 6 pessoas que você vai conversar períodos propositais ali, momentos, né? 3, 4, 5 minutos no máximo, né? E aí direcionar. São pessoas estratégicas. Na próxima semana, como são reuniões periódicas, na próxima semana você escolhe outras pessoas. O que que acontece muitas vezes? A gente sempre está no mesmo grupinho. Então, às vezes, a gente deixa de se relacionar com outras pessoas perdendo tempo, né? Isso para todo o ambiente. Então, a gente, às vezes, tem que ser estratégico. Às vezes, você vai falar com uma pessoa só, mas vai render. Então, às vezes, a gente quer fazer tudo. E eu estou dizendo porque eu já vivi muito isso, né? Querendo ser popular, falar com todo mundo e tal, e acabar não tendo nenhum tempo ali de alguns minutos de qualidade ou gerando uma conexão verdadeira. Então, isso pode ser uma dica. A gente vai entrar no nosso tema aqui, para a gente não estender muito, a gente vai trazendo essas questões, vocês podem ir trazendo também no decorrer aqui do nosso conteúdo, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é influência sustentável. Aí é um ponto interessante, porque nós precisamos, todos vocês que estão aqui dentro da sala de aula são influentes de alguma forma, seja qual for o nível. Cada um tem o seu nível de influência. Nós não estamos falando aqui de número de seguidores, porque número de seguidores também não significa influência. Mas a influência é verdadeira. E quando a gente traz esse último ponto que a gente falou ali, do que a Aline colocou, essas pessoas estratégicas de qualidade também para você conversar em determinados momentos, mostra o ponto de influência. Então, pegando o ponto, às vezes você quer falar com todo mundo, ou se mostrar para todo mundo, ou cumprimentar todo mundo, e não estou dizendo que é errado você cumprimentar todo mundo e tal, mas você não consegue a conexão verdadeira. Então, não significa que você é influente o fato de você cumprimentar todo mundo ou dar um oi para todo mundo. Não significa. Mas as conexões verdadeiras que você faz em determinados momentos é o que vai mostrar essa influência. E hoje a gente vai comentar aqui dentro desse assunto como ser, tornando-se referência no seu ecossistema, porque todos nós temos um ecossistema. Todos nós temos um ecossistema. A gente fala bastante aqui na mentoria sobre o ecossistema imparável, né, que envolve cada um de vocês, que são partes desse ecossistema. Então, nós temos um ecossistema aqui, só que você, no particular, também tem um ecossistema. Tem as pessoas que você se relaciona mais, tem essa parte aqui, né, pegando do seu lado para cá, o ecossistema daqui, o ecossistema que você participa, por exemplo, a igreja que você congrega, as pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, tudo faz parte de um ecossistema.
Então, como você se tornar referência dentro do seu ecossistema? Talvez você seja uma referência. Talvez você já seja. Ou talvez você não se veja como uma referência. Mas aí eu trago alguma coisa para você refletir. As pessoas te procuram para conversar com você, para te pedir um conselho, para te pedir uma ajuda, para abrirem a vida dela para você? As pessoas te procuram? Se elas te procuram é porque você exerce uma influência. Talvez uns mais, outros nem tanto. Mas se alguém te procura, se alguém toma conselho com você, se alguém pega um direcionamento com você, é porque você exerce uma influência sobre a vida dessa pessoa. Então, você é referência. E é isso que a gente vai aprender. Como você manter, sustentar essa influência sem que você seja um destruidor de sonhos, sem que você seja, como a gente falou nas perguntas anteriores, né? Alguém que assusta as pessoas com aquilo que você fala. Vai ser bem interessante. Vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula? É desenvolver uma presença relacional forte, confiante e influente, capaz de impactar pessoas, ambientes, decisões de forma consciente, sem você perder aquela validação, sem você se tornar muitas vezes descartável ou sem autoridade, né? E aí você vai gerar essa autoridade formal, ou melhor, sem perder a validação, autoridade formal ou exposição constante. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões, né? A autoridade e, às vezes, a exposição constante faz com que diminua essa autoridade. O primeiro ponto que a gente vai falar é que a influência não é controle, é referência. Aí vamos lá. Eu garanto que se for deixar para cada um de vocês aí falar, vocês vão falar que em algum momento alguma autoridade sobre a vida de vocês quis dominar você, ou talvez esteja dominando você. Talvez no seu ambiente de trabalho, talvez no ambiente religioso, talvez dentro da família, talvez dentro de uma amizade. Porque existem pessoas que conseguem ter esse poder de querer dominar as pessoas. Ou pelo menos pensam que tem, né? Tem pessoas que querem mandar na vida da gente. Talvez você já passou por isso. Pessoas querendo dizer o que que você pode e o que que você não pode fazer. Querendo dizer se você faz, se você não faz. Acontece muitas vezes no trabalho. Alguns chefes, alguns patrões, alguma coisa fica te segurando ali, fica te amedrontando. Garanto que já aconteceu com você. Garanto que já aconteceu com muitos aqui. Mas é isso que a gente vai falar, esse controle, né? Influência não é controle. Influência é referência. Poxa, é muito legal quando você olha para uma pessoa e fala assim, cara, essa pessoa é a pessoa que eu gostaria de me tornar. Olha a família que ela tem, olha a responsabilidade que essa pessoa tem, olha o trajeto que essa pessoa fez, olha o caminho que essa pessoa está trilhando, olha a história de vida dessa pessoa. Aí essa pessoa se torna uma referência. Mas ser uma referência não dá o direito da pessoa ter o controle sobre a sua vida, querer mandar em você, querer dizer o que que você pode, o que que você não pode fazer. Então, existe uma distorção comum sobre a influência. Muitos associam a influência a poder, a controle, a capacidade de persuadir constantemente. Vamos lá. Falem para mim qual a diferença entre persuasão e manipulação. Eu sei que tem gente que está mais tempo aí, segura um pouquinho para ver se alguém fala, depois você pode falar. Mas qual que é a diferença entre persuasão e manipulação? E se você não sabe, coloca aí também, ou abre o microfone e fala, não sei. Tem uma Bom diferença. dia. Bom dia, pode falar. Manipulação para mim é quando a pessoa ela quer convencer você de algo, mas tentando modular sua mente, tentando impor a ideia dela, o que ela quer, para você fazer aquilo que ela quer. É manipulação, na minha visão, né? E, Persuasão é você até conseguir que aquela pessoa faça aquilo, ou pense como você pensa, mas só com o seu modo de ser, com a sua verbalização, com aquilo que você apresenta. Você consegue persuadir de uma forma positiva ou negativa, e não é uma forma de, mas sem e não é uma forma de controlar também? também as duas, né?
Eu acho que sim. Mas uma parece que é branca e a outra preta, vamos dizer assim. Hum, E essa diferença, qual que é essa diferença que a gente precisa entender? Vamos lá, quem mais? Vai, peraí, que você já vai entender melhor, tá? Não. Tá bom. Vamos lá, quem mais? Diferença entre manipulação e persuasão. Porque da forma que a Ana Lu colocou, parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas ela é muito semelhante, tá? É, na minha cabeça não é a mesma coisa, mas acho Uhum. que eu não soube expressar. Eu já vou te dar uma dica aí que você vai conseguir expressar facilmente depois disso daí. Beleza. Vai, fala aí pra mim, qual que é a diferença entre persuasão e manipulação? Que ninguém colocou que não sabe, então vocês sabem. Acorda, Bom, Brasil! eu nunca sei. Bom, Nil, eu nunca sei a diferença, então eu vou ficar aqui para ouvir. Tá bom, boa. Daí já vai falar sobre isso. Alguém mais? Falem aí pra mim. Eu sei que tem mais gente que não sabe e tá com vergonha de falar, hein? Coloca no chat, então, se você não sabe. Qual a diferença entre manipulação e persuasão? Vamos lá. Agora quem sabe aí, fala pra mim. Então, Nil, é, é uma linha muito tênue para quem é líder, porque mesmo quando você está persuadindo, em alguns momentos você pode manipular. Estava até conversando com o Guilherme aqui, enquanto alguns comentavam, que você expressar a sua opinião, o seu conselho como líder, sempre é o correto, porque é o que se espera de um líder. Mas a sua reação à resposta da outra pessoa vai determinar se vai virar manipulação ou se continua na persuasão. Porque eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos que eu vejo esse perfil manipulador, eles não só dão conselho, eles reagem mal quando as pessoas não seguem o conselho deles e eles boicotam as pessoas literalmente. Aí gera aquela pressão do outro lado e eu entendo que na cabeça deles eles estão fazendo o que é certo, porque eles acreditam que a opinião deles é a melhor coisa para outra pessoa. Só que se torna manipulação quando eu não respeito o outro lado que está vivendo processos e que talvez ele não está pronto para entender o que ele precisa fazer. Às vezes não é que a pessoa está errada, mas a outra pessoa não está pronta. E aí ela faz porque o líder está mandando e depois ela não está pronta para viver aquilo. Então, persuasão e manipulação, para mim, tem muito a ver com como eu, como líder, vou reagir à resposta dos outros. Eu Perfeito, falo, se a pessoa não respondeu, eu continuo falando e respeitando ela, né? Eu não tento forçar a barra para algo que talvez ela não está pronta ainda, né? perfeito, perfeito. Ótima explicação. Mais duas palavrinhas. Você quer falar, Guilherme? Quero. É, bom, para mim, é bem parecido com o que tu estou falando, na verdade. Mas a persuasão, para mim, ela é um pouco mais superficial. Tem vários jeitos de você tentar convencer a pessoa de algum assunto, tentar falar, expressar alguma coisa para essa pessoa. E a persuasão, para mim, ela lida, por exemplo, você sabe das dificuldades que a pessoa tem, do que a pessoa se opõe, e aí você vai dar, precisa dar algumas, como que fala? Não é tese, argumentos que, que vão enfraquecer a, a rejeição dessa pessoa e tornar ela mais viável a aceitar o que você está falando. Isso está mais ligado para mim à persuasão. Agora, a manipulação, ela não respeita os limites da pessoa. Por exemplo, a pessoa, mesmo você persuadindo, ela ainda não quer, ela ainda não se sente segura e, e ainda mostra objeção, aí você tenta forçar a pessoa. E aí, quais tipos de manipulação, né, que pode ter? Eu vou dar só poucos exemplos. É, manipulação emocional. Muita gente fala, por exemplo, mas você não disse que era meu amigo, se você fosse meu amigo de verdade, você faria. Ou então, nossa, você sabe como que eu estou precisando dessa ajuda, você vai mesmo recusar essa ajuda para mim? Então, são coisas que você não respeita os limites da pessoa, emocional da pessoa, você está só focado em você. A única coisa que importa é o seu objetivo.
Perfeito. Ótimo, ótimo, ótima colocação também. Mas eu vou dar duas palavras aqui que vai fazer vocês matarem essa diferença entre persuasão e manipulação. A, como o pastor colocou ali, é uma linha tênue, né? Elas são muito parecidas. E se você não souber a, aonde você está, você pode acabar caindo para o lado da manipulação. A manipulação, você consegue identificar ela com duas palavras principais: mentira e interferência. Porque a persuasão, ela não vai usar de mentira e ela não vai interferir, como foi colocado aí. Você precisa respeitar o limite dos outros. Então, existe essa diferença. Todas as vezes que você tenta colocar medo em alguém, você está interferindo. Acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Nós temos pastores aqui na sala também. Eu já ouvi, não é algo inédito, mas quando alguém que tem influência sobre a sua vida vem lá e fala assim: se você sair daqui agora, se você fizer tal coisa, Deus vai pesar a mão sobre você. Manipulação ou influência? Não respeitou seus limites. Se colocou no papel de juiz, deu a sentença, colocou Deus para fazer o julgamento. Deixa de ser algo normal, né? Não vamos entrar a fundo nisso. Mas eu só quero que vocês entendam o peso quando você coloca a sua opinião e força a pessoa a querer fazer aquilo que você faz, às vezes amedrontando, interferindo no caminho da pessoa, você está usando de manipulação e não de persuasão. Persuasão, alguém colocou ali, acho que foi até a Ana Lu no início, é você ser referência. A pessoa olhar para você, para os seus passos, seus caminhos, pô, você está dando certo na vida dessa pessoa. E aí você pode falar, olha, está dando certo na minha vida. Se você aplicar esses princípios na sua vida, pode dar certo para você também. Você pode crescer, que é o que a gente tem feito aqui. Essa comunidade, esse ecossistema que a gente tem montado, tem nos desenvolvido e a gente tem falado isso para as outras pessoas. Então, a gente tem usado a nossa influência para poder impactar outras pessoas. Nós não estamos manipulando as pessoas. Nós estamos trabalhando o processo de persuasão. Olha, acontece comigo. A pessoa vai tomar a decisão para ver se ela também quer mudar, para ver se ela também quer crescer. Então, a gente precisa entender que existe as duas coisas. E muitas vezes a gente ultrapassa. Não adianta a gente falar, ah, não, eu só fico no campo da persuasão. Às vezes a gente ultrapassa. Porque é muito difícil a gente receber um não. É muito difícil a outra pessoa não entender muitas vezes aquilo que você entendeu. E você sabe que muitas vezes aquele caminho é melhor. Mas quando você respeita o limite, você vai fazer que aquela pessoa enxergue. E não que você mostre para ela. Porque esse é o ponto. A pessoa precisa enxergar com os próprios olhos. E essa influência, ela tem uma importância muito grande. Então, a influência real não funciona dessa forma. A influência sustentável acontece quando a presença de alguém se torna um ponto de referência. As pessoas passam a considerar as suas opiniões, a observar as suas atitudes e, muitas vezes, a ajustar comportamentos a partir disso. Porque a pessoa se torna uma referência. Eu olho para ela, eu vejo que aquilo que ela fala é coerente. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas lá sobre o discurso com a prática ser compatível? Então você olha e fala, poxa, essa pessoa é constante, essa pessoa é disciplinada, essa pessoa estuda, essa pessoa busca, essa pessoa faz algumas coisas que eu preciso fazer. Então a influência dela está me persuadindo. Muitas vezes o conselho dela, né, está trazendo esse processo transformando isso num processo de referência, né? É uma forma de persuasão, porque eu quero aquilo que ela faz, eu quero ser aquilo que de repente ela está sendo, eu quero viver de repente aquilo que ela está vivendo. Não no ponto de inveja, não de se tornar aquela pessoa, mas porque aquilo é uma referência. A pessoa está no caminho que eu gostaria de estar, ela faz coisas que eu gostaria de fazer, ela está em lugares que eu gostaria de ter. Referência, influência. E aí, esse cuidado que precisa ser tomado, você, como influenciador de outras pessoas, para qual caminho você está conduzindo essas pessoas? Eu não sei se você sabe, mas você está sendo observado o tempo todo.
acho que não é novidade para nenhum de nós, né? Todos nós estamos sendo observados o tempo todo. Hoje em dia é muito raro, muito raro, muito raro acontecer qualquer coisa e não ter uma câmera filmando. Eu estava assistindo um vídeo, acho que agora de manhã, o cara falando que ele poderia ter se ferrado. Ele estava de carro numa principal, a mulher furou, ele bateu no carro da mulher, a mulher ligou para o pai, que era oficial de justiça. Quando ele viu que a mulher tinha ligado, ele falou: "Ó, não sei quem é que está vindo, não sei o que vai acontecer." Chamou a polícia, chamou a polícia de trânsito, o pessoal chegou lá mais ou menos junto, o cara chegou amedrontando, querendo dar carteirada, tal, quase foi preso, e ainda entrou na justiça contra os policiais, só que tinha câmeras. E as câmeras foram gravando o tempo todo. E cada acusação que ele fazia não se sustentava, porque era mentira, porque estava gravado. Então, assim, a gente está sendo observado o tempo todo. Tem pessoas olhando para você. Talvez essas pessoas não passam na sua rede social e dão uma curtida lá. Talvez essas pessoas não comentam. Eu comecei a ver isso na prática. Porque em vários lugares que eu vou, a pessoa fala: "Ah, eu vi que você foi em tal lugar, eu vi que você fez tal coisa." E aí a gente recebe notificação das pessoas que curtem, das pessoas que comentam, das pessoas que passam por ali. E aí você olha que essas pessoas te conhecem, mas elas não estão lá promovendo, de repente, seu trabalho. Para quem trabalha nas redes sociais, isso é muito importante, né? Promover, né? Até deixo a dica para vocês que estão aqui. Toda vez que você passar pelo post de alguém que faz parte dessa comunidade aqui, que está buscando crescer, não dói, tá? Você já está vendo ali. Curte lá, dá uma reaçãozinha, faz um comentário. Eu sei que tem muitas pessoas que já fazem isso, né? Mas faz uma diferença muito grande para a gente que produz conteúdo, porque o algoritmo lá das redes sociais, ela entende que aquele assunto é interessante. Então, se a gente, como comunidade, como ecossistema, também não se ajudar, eu passo, às vezes, é muito difícil eu ver stories e status do WhatsApp. Mas quando porque eu sei que é importante, eu consigo dar uma passada, geralmente está aparecendo as pessoas que eu convivo. Então eu vou lá e faço questão, né, de dar um coraçãozinho lá, porque eu sei que isso vai fazer com que esse stories suba, para que tenha mais visualização. Uma postagem, né, um Reels, é a mesma coisa. Isso é importante, né? Para quem trabalha com o processo de influência. Mas muitas pessoas vão olhar para você e não vão fazer isso. Porque para elas é muito difícil ter que te promover, né? Porque talvez elas queriam estar ali no seu lugar, mas elas estão vendo. E você está se tornando referência dessas pessoas. Vai chegar um momento que essa pessoa vai ver a tua vida transformada, teu casamento transformado, as coisas que você está conquistando, você subindo de nível. Ela vai falar: "Opa, o que que você fez para poder chegar lá?" Porque ela já está te observando. É, Eu lembro de uma história que ela é bem interessante e bem verdadeira. Essa história, ela diz assim, ó: tem um, um rapaz lá, ele foi lá, teve um encontro com Deus, e aí ele resolveu fazer um grupo de crescimento na casa dele. E aí eles começaram. E ele todo animado, né? Porque a pessoa, geralmente, quando ela se converte, né? E aí ela vive aquele primeiro amor, o que que ela faz? Ela quer contar para todo mundo, mas muitas vezes ela ultrapassa essa barreira que a gente está falando aqui, né? Eu quero contar para todo mundo, mas eu quero manipular as pessoas para que elas venham também, né? E aí eu não deixo as pessoas livres. Muitas vezes eu sou chato. Todos nós passamos por isso em algum momento. Você se torna aquela pessoa chata de tanto que você quer falar do amor de Deus. Mas porque é bom, não é porque é ruim, né? E às vezes a gente não consegue ter esse termômetro. Mas tudo bem. E esse cara, ele fez isso. Ele criou um grupo de crescimento lá na casa dele, estava animado, queria compartilhar essa palavra com mais pessoas. E aí ele foi pro vizinho dele. Ele chegou no vizinho dele e falou assim: "Olha, nossa, eu estou vivendo um novo momento na minha vida e tal, e isso e aquilo. E eu queria te convidar para participar do nosso grupo de crescimento." Às vezes a gente faz isso com a nossa mentoria. Às vezes a gente não sabe expressar ali para as pessoas, mas a gente fica: "Poxa, a mentoria, uniu, não sei o quê." Eu sei que tem às vezes vários maridos que não querem nem ouvir falar do meu nome, de tanto que às vezes as mulheres falam, né? Porque é uma coisa que você está vivendo, é uma coisa que para você está sendo bom e às vezes você só não consegue expressar isso para as outras pessoas. Você sabe que é bom, você sabe que você está vivendo uma transformação, mas às vezes
né, a forma de você colocar acaba confrontando a outra pessoa e ela acaba pegando uma aversão em vez, né, de uma imersão. Aí o que que aconteceu? E essa pessoa foi convidar o vizinho, que é normal, você quer compartilhar. E chegou para o vizinho e falou assim: eu queria te convidar para o nosso grupo de crescimento que está acontecendo uma vez por semana, tem sido muito bom, a gente tem sido transformado e tal. Pô, vamos lá. O vizinho virou e falou assim: eu estou lendo um livro, e assim que eu terminar esse livro, eu vou. E aí passou mais uma semana, ele foi lá no vizinho de novo: e aí, vizinho, já terminou o livro? Vamos lá? O vizinho falou: não, ainda não terminei o livro. Ainda estou lendo esse livro, a hora que eu terminar o livro, eu vou lá. Passou um mês, ele falou: bom, um mês esse vizinho deve ter terminado esse livro. E aí, vizinho, vamos lá? O vizinho falou assim: tô lendo o livro, a hora que eu terminar de ler esse livro, eu vou lá. Isso foi meses após meses, ele convidando o vizinho e o vizinho falando que estava lendo esse livro. Passou um tempo, ele falou assim: não vou convidar mais esse vizinho, não vai terminar nunca esse livro. E não convidou mais o vizinho. Depois de um ano, mais ou menos, o vizinho aparece nesse grupo lá na casa dele. E ele ficou muito feliz, ao mesmo tempo ficou curioso, né? Queria saber qual livro era que o vizinho estava lendo. E aí ele foi até o vizinho e perguntou: vizinho, eu preciso te perguntar, que livro é esse que você estava lendo? Que parece que demorou bastante tempo para você ler, até você vir aqui. O vizinho virou para ele e falou assim: o livro que eu estava lendo era o livro da sua vida. Eu sou seu vizinho há tanto tempo e eu estava te observando para ver se tudo aquilo que você estava falando é verdadeiro, se a mudança era verdadeira. E esse um ano que eu demorei até aceitar o seu convite foi essa leitura que eu estava fazendo de você. E hoje eu vejo que realmente você mudou, que na sua casa não tem mais gritaria, que você trata bem a sua mulher, que você trata bem os seus filhos, que você trata bem as pessoas à sua volta, você é se tornou um ótimo vizinho, né? Você se tornou uma referência aqui. Então agora sim eu aceito seu convite. Então muitas vezes você acha que não, mas o vizinho está escutando. Os filhos estão escutando. A família está escutando. Muitas vezes você não está falando, mas elas estão percebendo em você se existe uma mudança. E aí a gente volta naquele ponto, né, sobre falar, né? Muitas vezes a gente fala demais. Muitas vezes a gente quer convencer por argumentos. Ah, se eu não me engano, Santo Agostinho falou essa frase, né? Pregue o tempo todo. Se for preciso, fale, use as palavras. Ou seja, não é com palavras que você convence as pessoas, é com as suas atitudes. Essa é a principal influência e a gente precisa tomar cuidado com isso. Com o que a gente está fazendo, com o que a gente posta. Às vezes, às vezes para você não faz diferença nenhuma você postar uma foto lá nas redes sociais com uma bebida. Mas quem são as pessoas que você está se associando? Quem são as pessoas que estão vendo ali? Talvez são pessoas que já tiveram problema com álcool. A tua foto pode gerar um desejo na outra pessoa. Ah, mas não tem nada a ver. Influência, lembra que a gente falou? De persuasão e de manipulação? De certa forma, você está sendo influência para a pessoa. Ela pode olhar e falar assim: poxa, mas já faz tanto tempo, né? Poxa, fulano que é a minha referência, fulano que não tem nada a ver. E esse nada a ver, nada a ver, nada a ver, você vai impactando outras pessoas. Assim como esse vizinho da história estava observando a vida do outro vizinho. Tem vários vizinhos, e eu não estou falando de pessoas que moram do seu lado, pessoas que te enxergam, pessoas que te veem o tempo todo e buscam referência em você. Então, tudo que a gente faz reflete nas outras pessoas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem a ver com essa inteligência relacional que a gente está falando aqui. Então, dentro da psicologia social, isso se conecta ao conceito de influência normativa e informacional. Pessoas seguem não apenas quem fala mais alto, mas quem demonstra consistência, segurança e clareza. Pode falar, Maria. Nil, só para acrescentar aí, às vezes a gente posta alguma coisa, você tem 4 reações, mas tem 160 pessoas que viu.
E a gente fica, eu fico pensando assim, nossa, quantas pessoas vendo e olhando o que que a gente está fazendo, né? Elas não reagem ali, mas elas estão sempre ali olhando o que que a gente está fazendo, qual é o nosso comportamento, né? E isso acaba trazendo uma grande responsabilidade para a gente, Exatamente. porque ou você não posta, ou você posta aquilo que vai acrescentar, porque senão a gente só vai se ferrar. É interessante isso. Exato. Então, influência não é sobre dominar pessoas, é sobre se tornar alguém que naturalmente é considerado. Esse é o ponto da influência. Aí nós entramos no ponto 2 sobre a autoridade relacional se constrói no invisível. Muitas pessoas querem aparecer, né? Mas vamos lá. A maioria das pessoas tenta construir influência através de exposição. Mas a autoridade real nasce em um lugar que poucos valorizam, que é o comportamento consistente no cotidiano, no dia a dia. E no pequeno que a reputação é construída. Cumprir o que promete, manter a postura sob pressão, agir com integridade quando ninguém está observando, tratar pessoas com respeito independente da posição. Tá vendo que é uma soma de coisas que a gente precisa ter para manter essa consistência, para manter essa influência, para manter essa autoridade? O cérebro humano ele constrói confiança por repetição de padrões. Então, quando alguém se mostra consistente ao longo do tempo, passa a ser percebido como seguro. Voltamos lá para a primeira aula. Na primeira aula, nós falamos que nós atraímos aquele tipo de pessoas do momento que a gente está vivendo. Porque o nosso cérebro vai buscando esse padrão, vai trazendo essas referências e essas pessoas automaticamente vão chegando na gente. É um processo químico, é, né, entra no processo de atração, é um campo muito maior até do que a gente vai falar aqui. Mas você acaba atraindo. Esse tipo de pessoas vai vindo para você. Assim como as pessoas boas. Assim como as pessoas que vão chegar para poder somar com você dentro do propósito. Da mesma forma que você pode atrair pessoas negativas, você pode atrair pessoas positivas. Pessoas. Aí você fala assim: caramba, nossa, como que essa pessoa chegou, né, até mim, né? Como que deu certo? Deus colocou essa pessoa aqui. E, de fato, é uma força maior que colocou essa pessoa. Mas é esse processo que você está vivendo, o seu cérebro buscando referência, descartando as pessoas que não estão batendo com aquela referência, e aí você vai encontrando essas pessoas e alinhando dentro desse processo. Então, o cérebro ele constrói essa confiança por repetição de padrão. Quando ela vê essa consistência, a pessoa se torna seguro, você se torna seguro. E aí, biblicamente, a liderança sempre foi estabelecida primeiro no oculto, antes de ser reconhecida publicamente. E aí a gente pode trazer, inclusive, alguns exemplos, né? A Bíblia está cheio de referências de liderança. Você pode pegar ali Moisés. O chamado de Moisés não foi na frente de todo mundo. O chamado de Moisés foi lá no meio do nada, cuidando das ovelhas, como um fugitivo, longe da sua terra, já vivendo uma outra fase da sua vida. Foi lá. Depois ele tem que se expor. Depois ele vem para poder libertar o povo. Se você pegar ali, né, na sequência, Josué. Josué se tornou um grande líder, mas antes de ser esse grande líder, Deus já tinha chamado ele lá e ele se coloca à disposição de Moisés, obedece, é treinado. E aí, quando acontece o grande momento de ter que atravessar o Rio Jordão e começar a conquistar a Terra Prometida, ele fica até ali se sentindo é, não merecedor, né? Não tão grande quanto a referência que ele tinha de líder ali. Aí Deus fala aquelas palavras que a gente usa como motivação também, né? Ser forte e corajoso, não tema e nem te espante, porque eu, o teu Deus, estou contigo. Ou seja, vai. E isso vale pra gente, claro que vale. Vale como força, como confiança, mas é lá no íntimo, é lá no secreto. Talvez você está olhando agora para o teu momento, talvez você está olhando para a tua vida agora e falando assim: poxa, mas como que eu vou dar conta de chegar lá?
Como que eu vou dar conta de construir isso? Calma. Não é o momento de você pensar no final, é o momento de você pensar no processo. Será que não tem muitas coisas que você precisa mudar hoje para você se tornar esse grande líder? Porque para Moisés se tornar o libertador do povo de Deus, ele teve que passar 40 anos num processo interno, de luta interna. Porque eu fico imaginando, pensando na parte psicológica, eu fico imaginando esses 40 anos ele vivendo fora do que ele estava acostumado, porque ele estava acostumado com uma vida luxuosa dentro do palácio. Ele comete um crime. E quando você comete um crime, principalmente como o dele de assassinato, não esquece, você vai carregar isso para a vida toda. E ele estava 40 anos fora já daquele momento, mas carregando todo esse processo de luta interna, de briga interna. E aí, isso acontece com a gente também. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? No entanto, que quando Deus chama ele, ele fala assim, mas eu sou pesado de língua. Ele quis dar uma desculpinha. Falei, Deus, eu não sei falar, eu não sei nem como. Deus fala assim, não, não, fica tranquilo, já tem um plano desenhado para tudo isso. Eu quero que você entenda o seguinte, Deus já tem um plano desenhado para cada um de vocês. Deus já tem um plano. Tudo que você está passando agora faz parte desse plano, de você ser forjado, de você ser reestruturado. E talvez esse momento que você está achando difícil, que você está achando impossível, seja um momento de você aprender, de você se levantar, de você se fortalecer e de você falar assim, o que que eu preciso aprender agora? Como eu preciso me fortalecer agora? Quais são os pontos que eu preciso? O que que eu preciso mudar agora? O que que eu preciso deixar para trás? Porque eu sou uma referência, as pessoas estão olhando para mim. E a partir disso começar a crescer, e a partir disso você começar a se desenvolver. Talvez você está se sentindo tão pequenino, mas você não faz ideia do que Deus pode fazer através de você. Então, quem tenta acelerar reconhecimento sem construir base perde a sua sustentação. Anota isso para você não esquecer. Se você tentar acelerar o teu reconhecimento sem você construir base, você vai perder sua sustentação. E aí você vai desmoronar, você vai se arrebentar e vai doer, tá? Vai doer. E aí você vai ter que começar o processo tudo de novo, e se você não conseguir se sustentar, você vai acabar caindo novamente. Por isso que muitas pessoas ficam nesse alto e baixo. E aí nós então entramos aqui no ponto da presença, né? Presença que marca, não que força. Todas essas pessoas esses dois que a gente falou, aí você pode pegar Davi, você pode pegar vários outros personagens bíblicos aí, você vai ver que eles tiveram uma presença marcante. E aí, a presença marcante ela pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, tá? Tudo aquilo que você fizer vai ter uma reação. Eu uso uma frase que vocês devem estar cansados de ouvir também, mas tem gente nova chegando que vai precisar ouvir. O teu movimento impacta outras pessoas. Tudo que você faz impacta outras pessoas, tá? Seja positiva ou negativamente. Pode impactar um, pode impactar 10, pode impactar mil, milhares, mas impacta. Teu movimento impacta outras pessoas. Você tem que tomar cuidado com os seus movimentos, porque vai fazer uma diferença. Eu uso essa ilustração nos eventos, mas eu quero trazer para você aqui também. Uma coisa que eu aprendi na aviação é que existe na pista um local chamado VONE, que é o ponto máximo que o piloto pode decidir sobre ele abortar a decolagem ou não. Então, quando o avião entra lá na cabeceira da pista, que a torre libera ele para decolagem, geralmente o comandante fala: tripulação, preparar para a decolagem. Ou seja, já foi autorizado, vai decolar. Ele vai percorrer a pista, quando chegar nesse ponto, até esse ponto ele pode desistir. Desse ponto para frente, ele não tem mais a opção de desistir. Ele só tem uma opção, que é decolar. Ah, mas se estiver pegando fogo no motor, ele não tem a opção de desistir. Sabe por quê? Desse ponto em diante, não tem pista suficiente para ele poder decidir não decolar. O avião não para a tempo de ter pista. Esse avião ele vai sair da pista e vai matar todo mundo. Então, às vezes, o que você está fazendo agora já passou desse ponto. Você não pode mais desistir.
Você não tem mais essa opção de desistir, porque se você desistir, todas as pessoas que estão vindo atrás de você vão acabar morrendo. E aí, nós estamos falando desse assunto de inteligência relacional justamente por causa disso. Porque é muito sério o chamado que você está recebendo. Eu tenho um propósito individual que é impactar 1 milhão de pessoas. Nós estamos caminhando. Já temos um grupo legal aqui. Só que eu sei que sozinho eu não vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Através do Douglas, através da Daisy, através da Aline, através da Maria Antônia, através do Valdeci, da Ana Lu, da pastora Maísa, do pastor Jefferson ali, do Guilherme, da Werla, da Carol, do pastor Carlos, da pastora Elisandra ali, da Juliane, da Marileide, de todos os outros que estiverem assistindo essa aula, de todos vocês que estão assistindo aqui. Porque não é um projeto individual. E sozinho ninguém faz nada. Só que se cada um conseguir impactar pelo menos uma pessoa, esse projeto vai ficando muito mais leve. Mas se cada um impactar 10, que não é difícil, cada um impactar 100, que não é difícil, esse projeto se torna muito mais rápido. Muito mais pessoas vão estar sendo alcançadas. Talvez você entrou nessa mentoria aqui porque você queria se resolver. Você queria entender melhor, você queria aprender mais, mas é sobre transformação. É sobre você ser treinado para as coisas que ainda estão por vir, para aquilo que você precisa fazer, para o seu propósito. Então você precisa entender que você é uma referência. Você é uma referência e você não precisa forçar a sua presença. Então existe uma diferença clara entre quem tenta ser notado e quem é naturalmente percebido. Pessoas que forçam presença falam. Ai, peraí. Deixa eu parar aqui. Vocês estão preparados para ir daqui para frente ou vocês querem que eu pare aqui? Não, fala comigo aí, porque de repente essa hora da manhã vai ser difícil você digerir o que eu vou falar aqui. Posso só fazer um comentário? Pode. Seguia. Beleza, por exemplo, antes de eu perceber que eu era uma influência, eu já estava influenciando. E isso bate com o que eu estava falando, porque muitas das vezes você não tem a intenção, mas o seu movimento é o que realmente influencia. Na minha família, né, eu fui o primeiro jovem, assim, que ficou firme depois da adolescência até a parte dos 23 anos, né, que é que eu tô agora, atualmente, e eu fui o primeiro que permaneceu firme, que não desviou nenhuma vez. E teve momentos que eu pensei em desistir, e aí eu conversando com os meus primos mais novos, eu descobri que da minha família tinham dois que, vendo o meu exemplo, queriam fazer a mesma coisa, que também estavam passando pelas dificuldades, mas viu que eu tinha vencido e que estavam firmes porque passaram a acreditar que era possível. Então, assim, foi uma coisa que nessa fase eu estava nos meus 19 anos, né? Tava difícil para mim e eu comecei a suportar por causa deles também, porque já não dependia só de mim. Legal. E aí? Vocês querem que pare aqui ou vocês estão preparados para o que tem por vir ali? Fala aí para mim. Pode colocar no chat mesmo, não tem problema. Chega o rei. Oi? Chega o rei, o mestre. Manda ver Eu que tô nem dos preparado, outros. hein? Estão preparados? Vamos lá então. Preparado. Olha só. Pessoas que forçam presença falam excessivamente. Falam bastante. Tem um ditado popular que fala assim, né? Que a gente recebeu 2 ouvidos para escutar melhor e uma boca para falar menos, né? Provérbios, inclusive, fala, né? Que até o tolo, quando calado, se passa, né, por alguém esperto, né? Se passa por alguém sábio, desde que ele não fale. Pessoas que forçam presença buscam validação constante. Será que eu estou no caminho certo? O que que você acha? O que que você tem a dizer sobre o que eu estou falando? Já fala excessivamente, né? Então ela vai querer essa validação.
Ai, mas o que será que as pessoas vão pensar? O que será que as pessoas vão falar de mim? E fica todo esse processo. Porque ela quer, ela quer reforçar a presença dela, ela quer forçar, né, que ela está ali. Tenta provar o valor o tempo todo, né? Gosta de ser reconhecido, gosta de ser validado, gosta de ser mostrado, gosta que as pessoas falem dela o tempo todo. Então, pessoas com presença consolidada, elas falam com intenção. A gente até comentou isso no início, né? Sobre fazer uma leitura do momento de falar, intencional, mas poucas palavras muitas vezes. Saber ouvir. Nossa, como é difícil a gente ouvir as outras pessoas, né? Praticar a escuta ativa. Geralmente, a gente quer. A pessoa começa a falar, você já interrompe. Você não deixa a pessoa concluir. Você já quer colocar o teu ponto de vista. E às vezes você quebra o assunto, você quebra a mensagem, você interfere, porque você não sabe ouvir. Você quer falar. Então é uma presença que você quer impor, você quer consolidar ali. Mas quem sabe, quem tem essa presença consolidada, ela sabe falar, fala com intenção, ouve, se posiciona com clareza. Não gostei, acho que não é por aqui, entendo o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse. E uma coisa que acontece dentro de muitas relações é a gente querer impor a nossa verdade. Porque às vezes a verdade é nossa, né? Você discorda da outra pessoa e aí você coloca isso como uma verdade. O Douglas e a Aline e o Salatiel estavam comigo dentro de uma reunião, né? E aí eu vou trazer esse exemplo para eles, que eles estavam nessa reunião, de coisas que muitas vezes você não pode fazer, principalmente quando você está com alguma pessoa influente ou referente. Dentro dessa reunião, né, eu falei uma coisa que eu não tinha a certeza, que era uma coisa que eu achava que o de serviço que a pessoa fazia, né, e não era um serviço que a pessoa prestava, e a pessoa me corrigiu, né, e eu tinha convidado ela para a reunião de um projeto que eu estou liderando, e ela fez uma correção. E existem formas de você colocar isso. E eu prestei atenção nisso. Só que uma coisa que a gente precisa aprender é o ambiente. Quem é a pessoa que está ali? Será que você corrigir, e a palavra foi essa, só corrigindo. Então, geralmente, quando você está com alguém, um líder seu, um chefe, um patrão, alguma coisa, você nunca corrige. Porque alguém que tem uma posição. Eu soube fazer a leitura e tudo mais, mas tem pessoas que não sabem. É uma afronta. Você está corrigindo ela na frente de todo mundo. Qual que seria o termo correto? Só abrindo uma observação, não é esse tipo de serviço que eu presto. O que eu faço é isso, 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 isso. Só para te atualizar. O que eu faço é isso. Então, você está fazendo uma correção, mas sem tirar a autoridade da pessoa que estava tentando ali, por exemplo, no meu caso, que era falar das coisas que ela fazia, né? Exaltando, no caso. Então, às vezes você quer falar demais. Às vezes você quer corrigir, você quer confrontar as pessoas. Não estou dizendo que você não pode confrontar, mas existem formas de você utilizar a palavra para você se tornar essa pessoa influente e não uma pessoa, muitas vezes, que quer manipular, porque entra lá naquele ponto que a gente estava falando no início. Porque quando você quer impor a sua palavra, muitas vezes você quer interferir. Você impor uma verdade, muitas vezes você quer interferir. Mas colocando o seu ponto de vista, fica muito mais leve. Fica muito mais fácil da outra pessoa querer olhar. Porque a gente funciona assim. Toda vez que a pessoa discorda de você, é um confronto. O teu cérebro entende isso como um confronto. Então ela já se prepara para aquele momento de luta ou fuga. E geralmente você está tendo tempo de raciocinar, porque é uma discussão, e você não vai fugir. Você vai confrontar. Por isso que existe a discussão. Por isso que existe o bate-boca. São pontos de vista diferentes. Quando você faz uma leitura do ambiente, entende a sua influência, você sabe manipular as palavras. E é uma coisa que a gente precisa aprender: manipular as palavras. E aí, esse manipular as palavras não é no sentido de manipulação, que a gente estava falando lá da diferença com a persuasão. Manipular é você gerenciar, é você saber usar, saber como colocar essas palavras. É nesse sentido, né? Não de você distorcer, saber usar as palavras. E aí, leitura do ambiente. Como eu falo, como eu coloco essas palavras. Muitas vezes, se eu escutar um pouquinho mais, eu sei como utilizar essas palavras.
Eu já fiz muito, já errei muito por falar antes do tempo. Já errei muito por não aprender a ouvir. Já errei muito por não me posicionar com clareza. E aí, pessoas com presença consolidada não precisam ocupar todos os espaços, né? Ela tem aquele espaço que é dela. E ninguém vai tirar. E ela não precisa ficar querendo provar nada para ninguém. Porque ela já alcançou. Na comunicação estratégica, menos pode ser mais quando existe densidade. Então, tem coisas que às vezes você não precisa de meia hora para resolver. Tem coisas que você pode resolver com 5 minutos. Tem coisas que você não precisa entrar numa discussão. Tem coisa que você só precisa falar o que você tem que falar e acabou e vai embora. Não abrir espaço para debate, não abrir espaço para argumento, não abrir espaço para outras coisas. É só deixar claro o que você quer. É só deixar claro a sua informação. Muitas vezes você está fazendo um comunicado e aí você abre espaço para um debate. Ou seja, você foi preparado por um comunicado. E aí você entrou num debate e você não estava preparado. Presença magnética não é sobre quantidade de fala, é sobre qualidade de impacto que a tua fala causa, tá? E aí nós entramos no ponto de confiança. Confiança é o ativo central da influência. Lembra que a gente está falando aqui de influência, né? Nenhuma influência se sustenta sem confiança, tá? É por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que se posicionam na rede social, fazem um monte de discurso, fala sobre ganhar milhões, fala sobre um monte de... Hoje nada disso me encanta, porque eu já fiz reuniões com várias pessoas, não, a gente fatura milhões, que não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco você começa a conversar, não se sustenta. A conversa não se sustenta, não bate. Converso com o Douglas direto sobre isso, né? Hoje em dia tá até difícil da gente marcar uma reunião, porque acaba sendo perder tempo, porque é o mais do mesmo. Eu recebo praticamente todo dia abordagem de pessoas, o teu perfil não sei o quê, papapá, a gente pode criar uma estratégia. Não, não quer. Quer vir pro ecossistema? A gente pode construir junto. Não quer? Abraço, vai lá, consegue outra pessoa que vai querer teu serviço. Eu não quero. Por quê? Porque não adianta. Não adianta. Porque precisa de consistência, precisa se sustentar. Então, nenhuma influência, ela se sustenta sem confiança. Tem pessoas que estão aqui comigo há 2 anos, 3 anos, um ano, alguns meses. Mas por quê? Encontrou uma referência, né? Viu que é sustentável o que a gente está fazendo. O que a gente está desenvolvendo aqui, e eu não minto, demora tempo. Tem pessoas que vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para poder mudar, para poder se transformar, para curar tudo que precisa curar. E eu sei que o desenvolvimento pessoal não é uma coisa que, viva uma transformação da noite para o dia. Não é assim que as coisas acontecem. É um processo. Vocês estão vivendo esse processo. E é dia após dia. E aí, no início, as pessoas não confiam em vocês, né? A gente conversa bastante sobre isso nas reuniões individuais, né? No início, as pessoas não confiam em vocês totalmente. Por quê? É pouco, é recente. Lembra do vizinho lá? Ele estava observando, ele estava lendo aquele livro ali, ó, da vida do vizinho dele todos os dias. É assim que acontece com você. As pessoas estão olhando. E se você errar, se você voltar, as pessoas vão falar, tá vendo, ó? Tá vendo? Ficava falando coisinhas lá nas redes sociais, ficava falando coisinhas pra gente, mas olha só, não se sustentou. Por quê? A verdadeira influência, ela é pela sustentação que você cria no meio do caminho. Você vai errar? Claro que você vai errar. Você vai falhar em algum momento? Claro que você vai falhar. Nós somos humanos. A gente vai errar, a gente vai falhar. Mas você precisa ser constante. Você precisa gerar essa confiança. As pessoas precisam saber que você está ali, ó, continua. Não chegou onde você gostaria, mas você vai chegar. Então, a confiança não é construída por carisma, mas por 3 pilares que já vimos agora aplicado em níveis mais profundos. Vamos lá. Consistência ao longo do tempo, né? Pessoas sabem o que esperar. O medo das pessoas é não saber o que esperar de você. Hoje você está aqui, amanhã você está ali, depois você está lá, depois você está aqui. Aí você fica, e agora? Essa pessoa é imprevisível. Não dá para confiar. Estabilidade emocional, reações não são impulsivas ou desproporcionais. Como que você age sob pressão quando as coisas não estão saindo do jeito que você quer? Porque alguém que lidera, alguém que conduz pessoas, que influencia pessoas, precisa dessa estabilidade emocional, desse gerenciamento das emoções. E é um processo. É dia após dia. Aí, o que que acontece?
Você tá ali, né, trabalhando um monte de coisa, passando uma imagem, daqui a pouco tem uma discussão no trânsito, você tá lá xingando todo mundo. Daqui a pouco alguém te chamou atenção no trabalho, você tá lá espraguejando todo mundo, falando mal de todo mundo. Estabilidade emocional. Fica com raiva muito rápido, estoura, grita, xinga, fala palavrão. Tudo é estabilidade. Alinhamento entre discurso e prática, né? Não há ruído entre o que se diz e o que se vive. Não pode ter. Aquilo que você fala, você cumpre. Se você falou que você vai chegar no horário, você chega no horário. Se você marcou uma reunião, você comparece. Se você falou que você vai fazer, você faz. Se você falou que você vai correr hoje, você corre. Se você falou que você vai ler um livro, você vai. Se você falou que você vai assistir a aula o ano inteiro, você tem que fazer o máximo possível para você assistir as aulas o ano inteiro. Se você falou que você vai fazer tal coisa, vai lá e faz. Se você falou que você vai mudar a tua vida, vai lá e muda. Mas precisa de consistência, precisa de estabilidade emocional, precisa de alinhamento entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica. Então, quando esses elementos estão presentes, a pessoa se torna alguém confiável. E confiança é o que abre portas, gera oportunidades e constrói liderança. Sem confiança, toda influência é temporária. Por isso que você vê pessoas ali nas redes sociais, daqui a pouco você não vê mais, daqui a pouco você vê de novo, depois você não vê mais, daqui a pouco você não vê mais e vê de novo, e aí vai acontecendo tantas coisas. Nós entramos agora no ponto de influência, né? Que é o resultado de valor, não de esforço social. Então, tudo que você faz gera um valor. Então, muitas pessoas tentam aumentar a sua influência investindo apenas em interação social. Ah, eu preciso ser visto, eu preciso estar aqui, eu preciso estar lá, eu preciso participar de tudo, mas influência real cresce quando há valor consistente sendo entregue. Vamos lá. Acredito que vocês, assim como eu também, conhecem várias pessoas que se você entrar no perfil dela, ela está divulgando um evento hoje, do final de semana. Na próxima semana ela está em outro, ela está no outro. Ela participando dos eventos, divulgando todo mundo, tal, mas ela não tem uma identidade. Ela não tem algo ali que ela faz. Não tem um negócio dela, não tem um produto dela muitas vezes. Não estou dizendo que isso é ruim, se quer promover, quem você quiser promover, vai promovendo, sem problema nenhum. Mas são pessoas que se posicionam como influentes, né? Que eu conheço várias pessoas, vou trazer aqui para minha área, conheço várias pessoas que se colocam lá como palestrantes, que muitas vezes são escritores, mas não tem um movimento sólido. Tá no movimento de um aqui, tá no movimento de outro lá, são várias fontes. Você entende que quando você bebe de várias fontes, você não consegue ir para lugar nenhum? Muitas vezes você precisa escolher um caminho, você precisa escolher um mentor, você precisa escolher uma referência, porque é assim que você vai conseguir crescer. Às vezes você quer pegar vários pontos de vista diferentes, faz uma salada na sua vida e você não consegue ir para lugar nenhum. Então você não é uma referência e você não tem uma referência. E você está conduzindo pessoas para lugar nenhum. Muitas pessoas não sabem nem para onde vão. E às vezes você está ali ancorado em pessoas que não sabem para onde vai. Igual a gente sempre fala aqui, ó, você precisa saber para onde você vai. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei para onde eu quero ir. E eu sei a responsabilidade que eu carrego com cada um de vocês. E é por isso que eu sei que eu também não tenho opção de desistir. Porque senão, muitos projetos vão ser enterrados. Então, o que que eu preciso fazer? Acontecer. É o que você precisa fazer. Fazer acontecer. Então, valor pode ser gerado de várias formas. Vamos lá, pra você aprender como gerar valor. Clareza de pensamento, capacidade de resolver problemas. Pega essa dica aí. Capacidade de resolver problemas. A maioria das pessoas hoje estão fugindo de problemas, não querem ter problemas. Mas quando você desenvolve a capacidade de resolver problemas, você gera valor. Visão estratégica, equilíbrio emocional. Voltando aqui no ponto de resolver problemas, tá? Quem resolve os maiores problemas são as pessoas mais bem pagas, tá? Só para você entender. Contribuição em momentos importantes. Olha que escada. Clareza de pensamento, capacidade de resolver problemas, visão estratégica, equilíbrio emocional e contribuição em momentos importantes. Isso aqui é poderoso, quando você consegue contribuir em momentos importantes. Quando você não fica gastando as suas munições, né? Quando você vai ali e você acerta naquilo que você faz. Então, no mercado de trabalho, na vida de uma forma geral, pessoas influentes são aquelas que fazem diferença prática no ambiente onde elas estão. E aí eu quero chamar a sua atenção agora.
Onde você é mais um ou você está fazendo a diferença? Você é mais um. Ou você está deixando uma marca ali, você tá impactando as pessoas. Você está se tornando uma referência ali para as pessoas. Você é diferente, você age diferente, você se comporta diferente, você pensa, não só pensa diferente, né? Mas você tem todo esse conjunto. Ou só na média, como a gente já falou esses dias. Elas não são apenas agradáveis, tá? E não tem como, tá? Se agradar a todo mundo. Você não vai conseguir. O seu posicionamento vai fazer com que você agrade alguns e desagrade outros. Elas são úteis, confiáveis e relevantes. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa útil? Você é uma pessoa relevante? Como que está esse processo aí? Mais para reflexão, tá? E aí nós entramos no ponto aqui de construir um ecossistema de influência. Eu estou acelerando aqui para vocês poderem falar mais, tá? O nível mais alto da inteligência relacional não é apenas ter boas conexões, mas é construir um ambiente onde relações saudáveis e produtivas se fortalecem mutuamente. Isso acontece quando você se conecta com pessoas certas entre si, cria espaços de crescimento, estimula conversas relevantes e eleva o nível de ambientes onde está inserido. Então, esse ponto aqui onde a pessoa deixa de ser apenas participante e passa a ser um catalisador. Ambientes começam a mudar por causa da sua presença. Eu já contei várias vezes aqui, mas você tem o poder de mudar o ambiente onde você está. Tá? Eu fiz isso quando eu trabalhava na aviação. Cheguei num ambiente onde era um ambiente tóxico, cada um para um lado, e eu consegui trazer. Não foi de uma hora para outra, mas eu consegui criar uma harmonia dentro desse ambiente, porque eu não queria trabalhar num ambiente que não fosse harmônico, né? Que cada um tivesse para um lado, cada um não se preocupasse com o outro. E aí, um outro ponto aqui que a gente vai falar que é o legado relacional, o impacto que permanece. No final, o que define a profundidade da vida de alguém não é apenas o que construiu individualmente, mas o impacto que gerou nas pessoas ao redor. Relações maduras deixam marcas. Quais são elas? Desenvolvimento, crescimento, direção e inspiração. Todo relacionamento maduro vai deixar essas marcas na vida das pessoas. Não são marcas ruins, tá? São marcas boas, que é o desenvolvimento das pessoas à sua volta, o crescimento das pessoas à sua volta, a direção das pessoas à sua volta e, principalmente, inspiração. Biblicamente, vemos que a influência verdadeira sempre esteve ligada à transformação de pessoas, não apenas a conquistas individuais. Então, volto a reforçar a frase que eu disse ali, né? O teu movimento impacta outras pessoas. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver que tem vários personagens ali da Bíblia que tiveram que ter a sua vida transformada e essa transformação foi impactando muitas vezes uma nação inteira, tá? Influência sustentável é aquela que continua gerando impacto mesmo na sua ausência. Sabe aquela diferença entre ter medo e fazer porque que aquilo é o certo fazer? Quando você está num ambiente que você tem medo, às vezes, do seu chefe, você faz porque o teu chefe está olhando, você faz porque tem uma câmera, você acaba fazendo por medo. Isso é uma coisa. Influência é quando a pessoa não está ali, não tem ninguém te conduzindo, mas você faz aquilo porque aquilo é o certo a fazer e você entrega o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. E aí nós entramos no ponto do princípio da aula aqui, né? Tudo que a gente viu hoje. Não é sobre ser conhecido, é sobre ser confiável, consistente e relevante. Quando isso acontece, a influência deixa de ser esforço e se torna consequência. Então a gente fecha esse módulo de inteligência relacional com esse conteúdo de influência. E aí eu deixo uma tarefa para vocês, que é aplicar o conceito de presença de valor intencional. Então, durante a semana, em ambientes profissionais, sociais ou familiares, quero que você escolha conscientemente agir com base em 3 critérios. Primeiro, contribuir com clareza em pelo menos uma conversa relevante, manter postura emocional estável mesmo diante de situações desafiadoras, gerar valor prático para alguém sem expectativa de retorno. E aí, o que você vai fazer? No final de semana, você vai observar como as pessoas responderam à sua presença, se houve mudança na forma como você foi percebido e onde sua influência começou a se manifestar naturalmente. E aí, eu abro para dúvidas, perguntas ou compartilhamento. Eu sei que
se você tiver que sair também, não precisa justificar, só você sair. Às vezes você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você já pode encerrar. Eu sei que a cereja do bolo fica no compartilhamento aqui do final, né? Mas se você tiver que sair também, tá tudo tranquilo, o conteúdo foi passado para você. E aí eu abro, se vocês tiverem dúvida, perguntas ou quiserem acrescentar mais uma coisa, alguma coisa, vocês podem falar. Então, não briguem. Tem o botãozinho do microfone, você aperta, libera ele e já fala. Nil, bom dia a todos, né? Quero agradecer a aula de hoje, foi muito boa. Já tenho que ir para o trabalho, né? Mas eu falo assim, tem gente que às vezes quer ser líder, né? A gente passa por isso no meio do serviço, que quer ser líder e não sabe conversar, não sabe, é que nem você falou ali, fala excessivamente, tudo ela que sabe, não aceita opiniões, sabe? E eu tô passando por isso com uma menina. Esses dias ela veio me elogiar. Nossa, eu queria fazer metade do que você faz. Só que assim, depois que eu comecei na mentoria com você, você sabe já toda a transformação que eu passei, né? O processo que eu tô passando e tudo. Aí eu falo assim, gente, às vezes não é falar, é saber ouvir, é pensar antes de responder, que nem você sempre fala, né? Às vezes ficar quieto é um ponto bom também, porque você acaba tendo um tempo para você poder responder para essa pessoa depois. E aí, assim, essa parte da confiança, graças a Deus eu tenho confiança. Então, tudo que eu faço lá na secretaria, as minhas chefes me dão liberdade, entendeu? Porque eu tenho muita coisa para cuidar e eu tenho essa liberdade. Daí essa pessoa falou assim: Ah, eu queria fazer tudo o que você faz. Falei, minha filha, quando eu comecei, eu também não fazia tudo. Eu também não fazia tudo. E ninguém é igual a ninguém. As pessoas, para estar num nível mais elevado, eu falei para ela, coordenação, direção, elas também têm que estudar, elas também têm que se aprofundar. Então, assim, é um degrauzinho por dia que você sobe e você tem que focar no que você faz. Só que ela faz tudo ao contrário. Ela humilha as pessoas, ela xinga, ela reclama, ela fala alto, ela Ó, grita. eu Então, vejo uma oportunidade aí. Porque, ó, você acabou de trazer que ela falou, eu quero fazer tudo que você faz. Então, quando você identifica isso, você num cargo de liderança acima dela. Fulana, lembra que você falou para mim que você quer fazer tudo que eu faço e tal, tal, tal? Deixa eu te ensinar uma lição aqui, né? Vou te dar um ensinamento hoje aqui, vou compartilhar com você um ensinamento aqui. Olha, eu não trato as pessoas dessa forma. Você já viu tratando alguém dessa forma? Por que que você trata os outros desse jeito? Você não acha que dá para corrigir essa postura? Porque você falou que quer fazer o que eu faço. Então vamos lá. Se coloca nessa posição. Se coloca no lugar do outro. Aí você consegue trazer um ensinamento para ela ali, entendeu? De forma bem tranquila, sem ser aquela coisa agressiva. Porque você está mostrando. Você falou que quer fazer o que eu faço. E o que eu faço é dessa forma. Nesse processo aí, eu agiria dessa e dessa e dessa forma. Então, estou compartilhando um ensinamento com você. Pega isso, leva isso para o seu dia a dia. Aí você vai ajustando ela. Sabe aquela chavezinha que você pega assim, vai dando o toquezinho assim? Você vai assim, ó, é aos poucos. Se você forçar, puf, vai quebrar. Então, você tem que ir ali, opa, um ajuste hoje. Amanhã você volta lá, opa, mais um grauzinho aqui. Mais um grauzinho. E aí, é porque ela tá olhando. Porque se ela falou isso, é porque ela tá olhando você como uma referência. Então, quando eu olho pelo lado de ser uma referência, opa, eu tenho uma responsabilidade ali. Tem uma pessoa ali que não tá ajustada, mas essa minha referência pode ajustar. Então, às vezes eu olho pelo ponto da pessoa ser difícil de lidar, muitas vezes, ser ruim ali ou não tá certo, mas eu tendo essa influência, eu posso usar essa influência para poder ajudar essa pessoa a crescer. Então, não só nesse seu caso, né, Deise, mas para todos vocês que são essa referência, que tem pessoas ali, que às vezes você fala assim, essa pessoa é complicada, não sei o quê. Claro, tem casos e casos, mas muitas vezes você pode usar da sua influência para poder ajustar a pessoa, que é o que a gente falou lá da persuasão, né? Você pode direcionar ela, claro que a escolha vai ser dela. Você vai olhar depois lá e vai falar assim, poxa, essa pessoa não ouve nada do que eu falo,
né? Não faz nada do que fala. Então ela não quer ser. De repente ela está querendo é o meu cargo e não ser ou fazer o que eu faço, né? Ou ser uma referência como eu sou. Porque é bem difícil, né? Lidar com pessoas é a parte mais difícil, né? É que nem na semana passada eu fui conversar direto com o prefeito, né? Eu tive uns problemas ali e fui conversar direto com ele. Mas assim, aí ele me falou: Nossa, eu queria pessoas que nem você. Ele me falou para tratar todo mundo bem. Porque ele falou assim: a gente vê como você chega nos lugares. Todo mundo fala de você, fala bem de você. E inclusive os meninos que eu cuido lá, que são os reabilitando, eles também, eles não obedecem às minhas chefes. Elas vão lá, gritam com eles, falam de qualquer jeito, né? Aquele jeito assim meio rústego, né? Rude com eles. E aí eles falam assim: não, se a Daisy vier aqui e der ordem, a gente faz, senão a gente não faz, não. Aí eu não tenho esse poder todo, sabe? Mas é o jeito que eu lido com eles, porque às vezes você tem que levar as coisas na Mas, hum, brincadeira, num jeitinho, e eles fazem. é, Então, assim, é tudo coisa que eu tô aprendendo aqui, sabe? Que eu tô aperfeiçoando mais ainda, né? Coisas que eu já fazia, mas que com a mentoria, e hoje a aula se encaixou assim perfeitamente em tudo, né? Eu só tenho que agradecer. Nil,